Olá, bem-vindo a mais uma NET Aula. Nesta videoaula nós iremos conhecer um pouquinho mais sobre um assunto muito importante e recorrente aí nos exames vestibulares e concursos públicos. Que assunto é esse? Regra de 3 composta, tá? Então você já assistiu o vídeo sobre regra de 3 simples. Eu vou admitir que você já está navegando bem nas regras de 3 simples. É o momento da gente colocar um pouquinho mais de tempero nessa história toda e começar a trabalhar com relações de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais que envolvem mais de duas grandezas, tá? Quando esse for o caso, nós temos o quê? A regra de 3 composta, tá? Então vamos lá? Bom, muito bem. Então, qual é o nosso assunto de hoje? Regra de 3, tá? Composta. Muito bem. O princípio matemático é muito simples. Se a grandeza A é proporcional a B e também é proporcional a uma grandeza C, então a grandeza A ela é proporcional ao produto de B com C. Bom, eu falei proporcional. Eu não estou querendo dizer se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, se A está relacionado com B com alguma lei de proporcionalidade, seja ela diretamente ou inversamente proporcional, e também com uma grandeza C, seja essa relação de proporcionalidade diretamente ou inversamente, então A guarda uma relação de proporcionalidade com o produto de ambas. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 grandezas envolvidas numa relação em cadeia de proporcionalidade. Quando isso acontece, o que nós temos? Nós temos uma regra de 3 composta. De acordo com a minha experiência, a melhor forma de nós aprendermos, nesse caso, é fazendo. Então, sem muito mais demora, vamos tentar aí aprender junto através da prática de um exercício. Vamos lá? Tome nota. O exercício é o seguinte, ó. Quantas horas por dia 42 operários devem trabalhar para fazer em 45 dias o que 27 operários fazem em 28 dias, trabalhando 10 horas por dia? Bom, então o que você percebeu aí? Depois de ler o exercício com um pouco mais de atenção e tranquilidade, você percebeu que existem aí uma combinação de mais de duas grandezas. E aí, rapidinho, o problema pode ganhar aí uma complexidade. Então, qual é a sugestão? A sugestão é pegar o exercício com calma e seguir a seguinte rotina. Primeira preocupação nossa é identificar essas grandezas claramente. Então, vamos ler o problema novamente. Pega aí o problema que você tomou nota e acompanha comigo, tá? Vamos lá, primeiro passo, qual é? Identificar essas grandezas. Então, vamos lá. Então, quantas horas por dia? Então, vamos separar aqui. Primeira grandeza, eu tenho horas por dia. Vamos chamar isso aqui de jornada, tá? Então, essa grandeza é a minha jornada de trabalho. Tá? Continuando. Então, quantas horas por dia? 42 operários. Opa! Uma nova grandeza. O número de operários. Legal? 42 operários devem trabalhar para fazerem em 45 dias, ou seja, minha terceira grandeza, que é o meu tempo aqui, tempo para a execução da obra, que está medido em dias. Muito bem. Então, esse é o nosso primeiro objetivo e ele terminou. Qual é o objetivo? Não me preocupar com os números. Me preocupar com o quê? Me preocupar com as grandezas que estão listadas no problema. E agora, Emerson? Agora eu vou ler o problema novamente e vou encaixar cada grandeza no seu respectivo lugar. Vamos lá? Então vamos ver, ó. Quantas horas por dia? Então eu quero saber isso aqui, ó. Então, o meu X vem para cá. 42 operários, vamos colocar 42 operários, devem trabalhar para fazer em 45 dias, tá? O que? 27 operários
fazem em 28 dias com uma jornada de 10 horas por dia. Pronto. Está pronta aí a arquitetura do nosso problema. Então, qual foi a etapa? Primeira, identifiquei as grandezas. Vai servir para qualquer problema de regra de 3 composta. Então, a primeira leitura é para identificar claramente quais são as grandezas envolvidas presentes ali no problema. Combinado? Muito bem. Agora, a segunda leitura. Segunda leitura é para encaixar os números que aparecem no problema nos seus respectivos lugares. Ó, jornada com jornada, operário com operário, tempo de execução da obra com tempo de execução da obra. Cuidado aqui com as unidades, coloca todo mundo no seu lugarzinho e eventualmente eu vou ter o quê? Vai faltar um número, que no caso aqui é o nosso X aqui, ó, que é justamente o quê? Isso mesmo, a pergunta do problema. Então, só olhando por isso aqui, eu consigo constituir o meu problema aqui mentalmente. Olha, eu quero saber qual é a jornada que 42 operários fazem essa obra em 45 dias. Sabendo que 27 operários trabalhando 10 horas por dia fazem essa obra em 28 dias. Então você tem que contar a história do exercício novamente, só olhando para essa arquitetura. Tá legal? E agora? Agora é o passo decisivo. Qual é? É verificar quem é diretamente ou inversamente proporcional a quem. E aí vai a dica. Pega o lugar onde está o X e coloca a setinha para cima na grandeza. Eu não vou olhar para os números. Eu vou tentar compreender o significado e a relação de uma grandeza com a outra. Então essa setinha aqui para cima. Por que a setinha para cima? Quem for com setinha para cima permanece com a estrutura. Se por um acaso a setinha inverter, eu tenho que inverter a ordem aqui com os números que estão dispostos. Vamos ver como é que funciona. Agora eu vou comparar uma a uma. Tá? Então eu vou comparar horas por dia, que é a jornada, com o número de operários. E com relação ao tempo, Emerson, eu vou esquecer o tempo por hora. É como se ele não fizesse parte do problema. Tá? Eu vou comparar esta coluna com esta coluna. De que forma? Se eu aumento a jornada, então o que aconteceu com o número de operários? Pensa bem, você tem um serviço, imagina lá que o tempo de execução é o mesmo, é constante. Se foi necessário aumentar a jornada, o que será que aconteceu com o número de funcionários? Mais funcionários ou menos funcionários? Pensa bem, aumentou a jornada, ou seja, tem que trabalhar mais por dia. Então o que aconteceu? Diminuiu o número de funcionários. Ah, Emerson, mas espera aí, depende do tempo aqui. Não coloca o tempo na história. Você sempre vai comparar as grandezas duas a duas. Então agora é a vez de jornada com operário. Aumentou a jornada, é porque aconteceu o quê? Diminuiu o número de operários. Claro, diminuindo o número de operários, o pessoal vai ter que trabalhar mais por dia. Faz sentido. E agora? Agora eu vou comparar horas por dia, jornada, com o tempo de execução. Então a ideia da regra de 3 composta é sempre assim. Pega a coluninha onde está a minha incógnita, o X, e comparo uma a uma com as outras grandezas, tá bom? Então jornada com operário, depois jornada com o tempo. Agora jornada com o tempo. Se aumenta a jornada, o que acontece com o tempo de execução da obra? Eu trabalho mais por dia. O que vai acontecer com o tempo de execução da obra? Você pode pensar, aumenta, estou trabalhando mais por dia, mas não é bem assim. Se você trabalha mais por dia, se a sua jornada aumentou, a obra vai terminar mais cedo. Muito bem. Então, se aumenta aqui, diminui aqui. São inversamente proporcionais. E daí, Emerson? Agora que vem a questão. Nós recorremos aqui à ideia matemática. Essa grandeza aqui, suponha, seria a nossa grandeza A, que guarda a relação de proporcionalidade com a grandeza B e a grandeza C. Então, se ela é proporcional a B e a C, ela é proporcional também ao produto de B e C. Então, como é que eu faço? X sobre 10 é igual, ó, setinha para baixo, tem que inverter. Igual a quê? 27 sobre 42 vezes, ó, inverteu de novo, 28 sobre 45. Muito bem. Agora, o que nós temos aqui? Agora nós temos uma equação aqui do primeiro grau em X. Temos que resolver isso daí. Bom, primeira técnica. Você pode pegar, multiplicar 27 por 28, 42 por 45
tentar efetuar essa razão, depois passar o 10 multiplicando. Olha, pessoalmente, o que eu sugiro? Que você tente simplificar esses números o máximo que der. Tendo oportunidade, faça isso. Por exemplo, eu posso simplificar aqui, ó, o 27 por quanto? Por 3, né? Mas aqui embaixo eu também tenho que dividir por 3. Bom, na hora que eu divido 27 por 3, quem vai ficar aqui? 9. E quem vai ficar aqui? Por 3 vai ficar o 15. Vamos fazer passo a passo aqui? Ah, mas dá para fazer por 2 aqui também, Emerson. Olha aqui, ó, por 2. Divido aqui por 2 e divido aqui por 2. Bom, 42 por 2, eu tenho 21. 28 por 2, eu tenho 14. Como é que ficou essa bagunça aí? Não tem problema escrever mais linhas, tá? Então fica x sobre 10 igual, vamos limpar um pouquinho aqui. 9 vezes 14, dividido por 21 vezes 15. Será que tem mais oportunidades de simplificação? Tem sim, senhor, né? Eu posso simplificar aqui de novo por 3, e aqui eu simplifico por 3 outra vez, tá? Como é que fica isso aqui então? Fica 9 por 3 dá 3, vezes 14, vezes 21, né? Dividido por 21, vezes 15 por 3 dá 5. Ah, dá para dividir de novo? Dá para simplificar? Dá, olha só. Simplifica aqui por 3, e aqui embaixo também por 3. Como é que eu tenho aqui? Eu tenho 3 por 3 dá 1, vezes 14. Olha só, já sumiu com alguém lá em cima. E 21 por 3 dá 7. 7 vezes 5. Aí, alguém poderia falar assim, opa, mas 14 com o 7, se eu divido aqui por 7, e aqui também divido por 7, eu consigo simplificar mais uma vez. Então fica x sobre 10 é igual 14 por 7 dá 2, 7 por 7 dá 1, que dá 5. Muito bem. E agora? Agora, nós multiplicamos aqui em cruz, né? Então fica 5x é igual 10 vezes 2 dá 20. Então x igual, o 5 está multiplicando, passa dividindo 20. 20 por 5, 4. Bom, 4 o quê? 4 horas por dia. Como é que eu sei isso aqui? Eu sei porque a variável x está justamente aonde? Ela está justamente na jornada. Horas por dia. Tá legal? Bom, então aqui, essa parte matemática tem várias formas de fazer. Você tem que fazer do jeito que é mais confortável para você. Muita gente que prefere já multiplicar, dar um número grande em cima e divide pelo número grandão embaixo. Vai dar o mesmo resultado. Tem gente que já prefere fazer simplificações mais ousadas. Por exemplo, simplificar aqui por 9, aqui por 9. É uma questão de traquejo, de visualização. O interessante é você estar sempre seguro, segura dos passos matemáticos que você está dando. Faça o jeito que você sabe fazer. Essa é a lei, tá? Bom, final das contas, sempre tem que dar o mesmo resultado. E o nosso resultado aqui do problema é 4 horas por dia. Então, qual é a resposta? O problema pergunta quantos operários são necessários, qual a jornada que 42 operários têm que fazer para executar o serviço em 45 dias, trabalhando X horas por dia, sabendo que 27 operários trabalhando 10 horas por dia executam a mesma obra em 28 dias. Nós chegamos à resposta de 4 horas por dia. Então essa aí é a estrutura de uma regra de 3 compostas. Vamos fazer um resumão? Primeira coisa, lê o problema várias vezes. A primeira leitura é, muito bem, identificar as grandezas. Identificou as grandezas, joia. O que você faz? Sem pressa, com calma, lê novamente o problema e encaixa cada número na sua devida grandeza, né? Que é na sua devida coluna. Muito bem. Feito isso, você está com a arquitetura do problema montada. Você está quase lá. O que você faz agora? Setinha para cima onde tem a variável, onde tem a incógnita, onde tem o x que você quer saber. E agora você vai comparar esta grandeza com cada grandeza individualmente. Não coloque a outra na história, mantenha ela constante. É assim que resolve o problema, tá? Então eu comparo primeiro a jornada com o operário e depois jornada com o tempo.
que tiver setinha para baixo, eu inverto. O que tiver setinha para cima, eu permaneço. Então, sempre a coluna da variável vai ficar x sobre alguém, ou alguém sobre x, igual. Aí é a relação, o produto das outras duas, obedecendo essa lei matemática aqui, ó, tá? Aí o cuidado é quem que vai inverter e quem vai permanecer. Colocou setinha certa, aí vai aparecer lá 5 números, né? Sendo que o sexto aqui é a sua incógnita. Aí tem que ter cuidado, tá? Porque esses números aparecem multiplicando, então é fácil cometer um equívoco. Qual que é o meu conselho, pessoal? É fazer o quê? Ir simplificando a continha. Dividido em cima e embaixo por 2, em cima e embaixo por 3, ou em qualquer número que dê para dividir, tanto o numerador como o denominador, deixando a conta mais simples de ser feita, né? Aí quebrando a conta em contas menores. Finalmente, chega na resposta. E aí, você pode ter ficado perdido nas contas. Do que se trata esse número? Você vê onde o x está. O x na jornada, então a unidade é horas por dia. Beleza? A ideia é essa. Tome nota, faça um resumo, lápis e papel, com suas próprias ideias, assista o vídeo tantas vezes quanto for necessário e tome posse de mais esse conhecimento. Bons estudos!